Por fim, gente, é importante lembrar o que diz o artigo 58 da Lei de Registros Públicos, quando ela nos traz, mais uma vez, aquela presunção de imutabilidade do nome. Né? E aí, notadamente, o artigo 58 ele fala do prenome e nos diz que o prenome será definitivo, admitindo-se, todavia, a sua substituição por apelidos públicos notórios. Então, perceba que há a possibilidade de ter a substituição do prenome por um apelido público notório. E aí, novamente, né, gente, é preciso que, para isso, haja uma motivação em juízo, né, dessa declaração, né, de que a pessoa é publicamente conhecida por um apelido notório. Né, isso aconteceu não para fins de substituição, mas para fim de acréscimo. Né, o próprio caso da Xuxa, o caso do Lula, que agregaram esses apelidos públicos notórios aos seus nomes. Né? Então, Maria da Graça Xuxa Meneghel, Luiz Inácio Lula da Silva, né? São situações em que houve o acréscimo do apelido público notório para fins de proteção. Então, hoje, o nome dessas pessoas foram alterados, né, por solicitação, já que motivadamente foi declarado e houve a comprovação em juízo de se tratar de um apelido público notório. E o artigo 58, ele no parágrafo único ainda nos diz que a substituição do prenome será ainda admitida em razão de fundada coação ou ameaça decorrente da colaboração com a apuração de crime, por determinação em sentença de juiz competente ouvido do Ministério Público. Então, aquelas pessoas, né, que ingressam em programas de proteção a testemunhas, né, porque foram delatoras de crimes, e aí você percebe que a pessoa, ela muitas vezes essas pessoas querem ter a alteração do prenome como uma forma de tentar viabilizar a continuidade de suas vidas sem risco de ameaça, de coação. Então, é com base no parágrafo único do artigo 58 da Lei de Registros Públicos que essas pessoas vão buscar esse tipo de pedido, certo? Aí vamos agora passar para o segundo elemento identificador, né, da pessoa natural, o segundo elemento individualizador, que é o Estado. Então, Gonçalves e Washington de Barros Monteiro nos trazem dois conceitos do Estado. Gonçalves nos diz: constitui a soma das qualificações da pessoa na sociedade, hábeis a produzir efeitos jurídicos. E o Washington de Barros Monteiro nos diz: é uma situação jurídica resultante de certas qualidades inerentes à pessoa. Então, na verdade, o Estado ele serve para apresentar os diferentes predicados que uma pessoa possui na sociedade. E aí a gente vê que desde o direito romano que se estuda a importância do Estado, e essas contribuições dadas pelo direito romano, elas se refletem hoje, né, na percepção de três classificações de Estado para o direito civil, que são narrados pela doutrina. Então, a primeira classificação é o Estado individual. Né? O Estado individual ele vai dizer respeito a aspectos ou particularidades da constituição orgânica que exercem influência sobre a capacidade civil. Então, vai dizer se a pessoa é do gênero masculino ou feminino, se a pessoa é capaz ou incapaz, se trata de uma pessoa de maioridade ou de minoridade, certo? Então, a gente verifica essas três situações como exemplos, né, de Estado individual, certo? O segundo é o Estado familiar. O Estado familiar ele vai fazer indicação da pessoa dentro da família, a sua posição na família em relação ao matrimônio e em relação ao parentesco, que pode ser por consanguinidade ou por afinidade, tá? Então vai dizer, no tocante ao Estado em relação ao matrimônio, se a pessoa é solteira, é casada, é viúva, é divorciada, né? São exemplos, tá? E por consanguinidade ou por afinidade, vai dizer se a pessoa é pai de alguém, é filho de alguém, é sogro, é irmão, é irmã, né? É genro, é cunhado. Então, são formas de identificação, tá? Gonçalves traz para a gente a percepção de que na união estável, né, em que pese ser uma das formas de constituição de entidade familiar, mas Gonçalves defende que não há existência do Estado civil familiar de companheiro. Na verdade, o que existe é uma pessoa que é solteira e que vive em união estável, ou que é divorciada e vive em união estável, ou é viúva e vive em união estável, ou até mesmo que é casada e vive em união estável. Porque apesar da pessoa ser casada, o Código Civil permite que essa pessoa possa viver em união estável com outra, desde que ela se encontre separada de fato, né, do seu cônjuge.
tá? E aí, perceba que é uma pessoa que tem o estado civil de casada, mas que não vive concomitantemente com as duas outras pessoas. Então, é possível ser casado, vivendo em união estável com outra pessoa, desde que essa pessoa não mantenha os dois relacionamentos paralelos. Ela precisa ser casada e separada de fato do seu cônjuge, de seu consorte, e conviver em união estável com a segunda pessoa, tá? E por fim, né, a terceira classificação de Estado é o Estado político. O Estado político ele vem a designar a qualidade que decorre da posição do indivíduo na sociedade política. E aí vai dizer se essa pessoa é nacional ou se ela é estrangeira. Normalmente essa classificação ela se opera e ela é bastante difundida e estudada dentro do direito constitucional, tá? Mas aí para a gente, para fins de compreensão como modo individualizador, né, da pessoa natural, basta que saibamos isso, né? Que essa pessoa ela pode ser identificada na sociedade política como nacional ou estrangeiro, e se essa pessoa é nacional, se ela vai ser nata ou naturalizada, tá? Quais são as características do Estado, tá? Então, a primeira característica é a sua indivisibilidade. Quando se diz que o Estado ele é indivisível, se quer dizer que não é possível ter mais de uma personalidade, né? Da mesma forma, não é possível ter mais de um Estado, né? Dentro da mesma classificação. Então, se a sua posição na família, né, seu estado familiar é de solteiro, você não pode ser solteiro e casado ao mesmo tempo, certo? Então, se a sua posição em relação ao parentesco por consanguinidade é de filho, você não pode ser filho e irmão, né, daquela mesma pessoa, certo? Então, é um elemento uno e indivisível. É assim que nos coloca Carlos Roberto Gonçalves, tá? E em relação apenas à questão do Estado político, né, que existe aquela possibilidade da pessoa ter dupla nacionalidade, aí é que os doutrinadores, né, como Serpa Lopes e a própria Maria Helena Diniz, colocam que é uma exceção a essa regra, tá? Porque a pessoa com dupla nacionalidade teria uma exceção a essa perspectiva da indivisibilidade, tá bom? O segundo aspecto do Estado, né, diz respeito à sua indisponibilidade, porque se diz o seguinte: o Estado civil ele reflete a sua personalidade, portanto ele é um bem que não está à disposição, né, para alienação, ele é um bem fora do comércio, ele é inalienável, ele é irrenunciável, né? Você não pode abrir mão do seu Estado, certo? Existe uma vedação para isso, justamente porque ele é um elemento intrínseco à sua personalidade e tem esse caráter indisponível, certo? Isso não significa que não haja a possibilidade de mutação do Estado. Veja, uma coisa é a indisponibilidade, no sentido de dizer que você não pode renunciar e que você não pode alienar esse Estado, você não pode vender esse Estado, isso não existe, tá? Mas a mudança de Estado é possível. Então, uma pessoa que era casada e passou a ser divorciada, né? Ou uma pessoa que era de menor idade e passou a ser de maior idade quando adveio os 18 anos, certo? Então, essa mutação do Estado, ela pode ocorrer. Por fim, a gente percebe a imprescritibilidade, né? Ou seja, o Estado ele é imprescritível, né? Ele não se perde e nem se adquire pelo advento da prescrição, tá? E aí é aquela ideia absurda de você imaginar: será que eu posso adquirir o estado civil, né, de casado, se eu convivo muito tempo com uma pessoa, mas não celebro as formalidades para o casamento? Não. Né? Ah, não, mas eu quero usucapir esse estado de casado. Isso não existe. Isso não tem nenhum tipo de lógica jurídica, tá? Então, ninguém pode perder o seu estado por não utilizar do ponto de vista prático, e ninguém pode usucapir, né? Ninguém pode adquirir de forma originária esse estado, né? Simplesmente por estar acreditando que exercita de maneira pública as características desse Estado, certo? Então é um elemento integrante da sua personalidade. Ele não se perde e ele não se conquista por prescrição, tá? Então ele nasce com a pessoa e com aquela pessoa ele irá desaparecer. As ações de Estado, por assim dizer, elas são imprescritíveis. Elas podem ser propostas a qualquer tempo porque não há prazo prescricional para isso. Então imagina uma pessoa que busca a investigação de paternidade para que fique identificado o seu vínculo de filiação em relação ao seu genitor, que não reconheceu espontaneamente a paternidade no ato de nascimento. Aí você diz, a pessoa levou 50 anos para promover essa ação, então prescreveu.
Não, gente, não prescreve, tá? As ações de Estado, elas têm essa característica, elas são imprescritíveis e, por assim dizer, elas podem ser propostas a qualquer tempo, tá bom? E o último elemento identificador da pessoa na sociedade é o domicílio, gente. E o domicílio é assim compreendido como uma sede jurídica. É o lugar, né, no espaço de onde irradiam as atividades jurídicas das pessoas, sejam para exercitar